Sítio Barragem do Mel, Distrito de Flores. Local onde moradores bloquearam a BR-232. Motivo: mais de 17 mortes acontecidas por atropelamento. O protesto da gente aqui é arrumar os quebra-molas para evitar muitas coisas e acidentes que estão acontecendo, que ninguém quer perder as vítimas na gente, nem também que deseja que outros aconteçam com os outros também. José Severino do Nascimento, conhecido como Zé de Severino. O nosso protesto aqui é o que ele acabou de falar. Ele foi perdido o sogro e o cunhado, pai e filho, vamos dizer assim. Esse outro está sendo velado foi pai e filho, que já morreu. E eu perdi minha nora aí, a vítima de um acidente, deixando a família muito triste. Uma criança que ela tinha sem mãe, e com isso aqui já ficou muito, né? Então o que a gente quer é isso, que ele acabou de pedir, todo mundo. Nós quer placa de baixa velocidade e quebra mole, e que o povo passe também respeitando o pedestre, porque isso aqui hoje está uma vila que acho que tem aproximado uns 2 quilômetros, né, Pedro? De população. Só aqui que mora aqui, fora nós que tem que estar aqui todo dia, né? Isso aqui é uma entrada de escola, aqui. O rapaz foi atropelado aqui. Que aqui, acho que entra o quê? 4 carros, né, Luiz? Aqui todo dia, entrando e saindo da nossa comunidade, que eu moro bem aqui, a 2 quilômetros, né? E isso, como eu disse aqui, já vai morrendo, que eu contei aqui uns 18, aqui. Dali, da entrada para aqui, pro copo ali, para entrada do copo, uns 18. Então, a gente pede às autoridades que tomem as providências que a gente já não aguenta mais, né? Luiz Joaquim dos Santos. Eu fui uma pessoa que perdi um filho bem aí também. E só não perdi 2, porque Deus me ajudou, que o outro sempre escapou, mas quebrou uma perna. Né? E sempre aconteceu que aqui, com o maior amigo que a gente tinha aqui, eu assisti na hora o acidente dele aí, e a gente fica muito doído com aquilo, né? Fica muito doído com aquilo, porque tanto o pai de família está perdendo seus filhos, como a gente está perdendo os grandes amigos que a gente tem, entendeu? E só isso que eu queria dizer, pedir somente que eles, a autoridade, ajude essa gente para fazer uma lombada, para diminuir a velocidade desses veículos. Meu nome é Ailton Claudino, perdi uma irmã aqui, nesse sítio aqui. Ontem chorei pela minha irmã, nós estamos reivindicando isso daqui, porque amanhã eu posso chorar por a minha filha que eu tenho hoje. Então, a maneira que a gente achou, para chamar a atenção de alguém grande, para ver se faz o que a gente quer aqui, foi isso. Então a gente agradece a todos que compareceram, e tem um prazo de 30 dias para alguém comparecer com alguma coisa para nós aqui, que se não aparecer a gente vai fazer de novo. Obrigado. O que a Polícia Rodoviária faz quando é chamada para um acontecimento igual a esse? Veja, a primeira providência é sinalizar o local. Sinalizar o local para não acontecer acidente. Segundo, ver o que é que eles estão, por que é que eles estão bloqueando a BR. Veja, a primeira providência é sinalizar o local. Sinalizar o local para não acontecer acidente. Segundo, ver o que é que eles estão, por que é que eles estão bloqueando a BR. Nós constatamos, de acordo com a solicitação deles, que é porque está tendo acidente, monta aqui do local, o pessoal passando em velocidade, em alta velocidade e tal. Então, formamos uma comissão, vamos entrar em contato com o engenheiro residente do DENIT responsável pela área, que é quem vai construir as lombadas, e entramos em entendimento com eles para a gente formar fazer uma reunião no posto, com a presença da comissão e com a presença do DENIT e da Polícia Rodoviária, para ver se é possível. Acredito que o engenheiro vai dizer que é possível, porque realmente é possível, né? Pela necessidade que a gente está vendo, e vamos, aí eles concordaram em desobstruir a pista. Agora, nesse exato momento, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer com que o trânsito flua normalmente. Perfeitamente. Nós só vamos sair daqui quando tiver
a BR totalmente sem perigo.